Dem V Caio, é isso? THEM V Caio. Acho que é isso, né? Então nós temos uma dúvida sobre lentes e a pergunta da questão é, a dúvida dele é, nas imagens das lentes, posso identificá-las como reais por dois triângulos retângulos com a lente? Na verdade, acho que Caio, eu vou chamar de Caio, tá? O Caio, assim, cara, a imagem real ou virtual na lente, ela não tem muita relação com a propriedade geométrica da sua formação, né? Ela tem mais a ver com o lado em que essa imagem se encontra em relação ao objeto. Bem, quando eu tenho um espelho esférico, espelho, a luz bate e reflete. Então, por exemplo, se eu tiver um espelho aqui qualquer, né? A luz vai bater nele e vai refletir. Ela vai sair de um objeto, né, qualquer, vai bater no espelho e vai refletir, formando a imagem do mesmo lado do objeto. Então, no espelho, a imagem real, ela fica do mesmo lado do objeto, porque os raios vão sofrer a reflexão. Lembrando que a palavra reflexão significa bater e voltar. Então, como respeita esse retorno, essa reflexão, a imagem se forma do mesmo lado do objeto real. Legal? Então, uma coisa que os alunos também perguntam muito é assim, ô Léo, eu não consigo visualizar uma imagem virtual. Ué, quando você vai no banheiro de manhã e se olha no espelho, repara que essa imagem que você está vendo não está do mesmo lado que você. Você está na frente do espelho e essa imagem está para dentro do espelho, está para trás da parede. Essa imagem é uma imagem virtual. Quando você olhar para a imagem, ela estiver para trás da parede, para dentro do espelho, ela é virtual. Quando ela estiver para o mesmo lado do objeto, respeitando a reflexão, aí sim a gente chama de imagem real. Tudo bem? Agora, o detalhe é que quando você tem uma lente, né? Uma lente qualquer, quem usa óculos, lente de contato, enfim. Quando você usa seus óculos, repara uma coisa. Você bota os óculos, né? Então imagina que seu olho esteja aqui, tá? Quando você bota os óculos, a luz vai passar pela lente e vem para o outro lado. Os óculos não foram feitos para refletir a luz. Os óculos não são usados como espelhos. Os óculos foram feitos para refratar a luz. Os óculos foram feitos, as lentes foram feitas para deixar a luz passar. Então é importante você lembrar alguns pontos específicos da lente. Você tem dois focos, né? Você tem o chamado ponto antiprincipal. Lembrando que esse antiprincipal, ele é o dobro do foco. Então, por exemplo, se o problema disser que o foco mede 10 centímetros, né? Você pode afirmar que esse antiprincipal dista 20 da lente, ele é sempre o dobro da distância focal, legal? Agora, quando você posiciona um objeto, a luz vai vir dele, vai incidir na lente e não vai sofrer reflexão, não é essa a propriedade da lente. A lente tem a principal característica de deixar os raios refratarem. Então, quando você tiver o objeto desse lado, a imagem vai ser real, independente de formar retângulo, triângulo, trapézio. O formato geométrico da construção pouco importa, desde que a imagem esteja do outro lado. O objeto está de um lado na lente, a imagem real está do outro lado, respeitando a refração, respeitando o fato de permitir as imagens passarem para o outro lado. Então, por exemplo, só para construir uma qualquer, né? Numa lente, quando o raio entra paralelo, repara uma coisa importante aqui, lente convergente, né? Lente de borda fina, importante isso aí também, na dúvida sobre bordas finas e grossas, ó, hashtag 12HNerds, né, cara? Joga lá, tá? Ah, Léo, tô com dúvida nisso aí, quando é que é borda fina, quando é que é borda grossa? Hashtag 12HNerds, participe no chat, faça sua pergunta, a gente tá aqui para te ajudar. Então, ó, entrou paralelo, bate na lente, converge passando pelo foco, né? E o raio que entra pelo foco, bate na lente, converge, saindo paralelo. O cruzamento dos raios refratados forma a imagem. Repara que esses raios se cruzaram do outro lado. Claro! Claro que se cruzaram do outro lado. A lente respeita a refração. A lente respeita o fato de deixar os raios passarem para o outro lado. A imagem é real. Independente de ser um trapézio formado, independente de você estar dizendo esse triângulo, independente de você estar dizendo esse paralelogramo, eu não sei qual é a figura geométrica que você quer dizer. Não dá para saber qual o retângulo que você quer dizer, qual o triângulo que você quer dizer. Só tem que saber que para ser real, o objeto tem que estar de um lado da lente e a imagem precisa estar do outro lado da lente. Isso caracteriza uma imagem real e não o formato geométrico que a gente tem. Tudo bem? Legal? Então, a primeira dúvida aí do Caio, eu acho que a gente solucionou, tá bom?